Isso não excluiu o prolongamento, de forma um pouco modificada, da dependência econômica externa. Pronto. O texto, ele se destrói por si mesmo. Ponto. Ou seja, você vai lutar, você está presente por si só. Entretanto, olha que curioso, você ainda depende da economia externa. Vamos lá, então? A abordagem realizada pelo ex-historiador sobre a independência da América Espanhola pode ser relacionada à abolição da escravidão, consolidada nos países recém-independentes na primeira metade do século XIX por pressão da Inglaterra. Eu fiz questão de destacar, gente, a pressão da Inglaterra vai funcionar aqui no Brasil. Quando a gente tem a pseudo-libertação dos escravizados em 1888, e é pseudo mesmo, tá, gente? É só analisar que a escravidão ainda continua sobre outros tentáculos, sobre outros prismas, mas continua. Só aconteceu, e aí de maneira muito vergonhosa, a gente já batendo nas portas do século XX, só aconteceu porque a Inglaterra pressionou absurdo o Brasil. Lembrando que a Inglaterra passava por uma revolução industrial absurda, ela queria espalhar seus produtos para tudo que é lado, e pessoa escravizada não tem salário, pessoa escravizada não compra, pessoa escravizada não gera lucro para o mercado global, gera lucro para o cara que comprou, para o senhor de engenho. E aí se pressionou. Uma vez que o Brasil, desde 1808, com a abertura dos portos às Nações Amigas, já havia feito pacto com o diabo, com a Inglaterra, dependia da Inglaterra, acabou acordando então. Diferente da América Espanhola. A libertação da escravidão na América Espanhola se deu no interior dos vices-reinados pós-independência. Era mais fácil. Pós-independência. Tá bom? A gente só tem que tomar cuidado aqui que o Haiti não pertence ao contexto da América Espanhola. Tá bom? O rolê do Haiti fora com a França. Então não foi a pressão da Inglaterra dentro da América Espanhola, tá bom? Vamos para B. A divisão das haciendas. A divisão das fazendas. A divisão dos latifúndios, transformadas em terras comunais ocupadas por comunidades indígenas. Gostaria por demais que isso fosse verdade. Entretanto, não é. Não é. Lembra, gente, que o processo de independência da América Espanhola se assemelha muito ao processo de independência do Brasil, a manutenção do poder, a manutenção do status quo. Pronto. É o que está. Nós não iremos alternar. O modelo já está posto. Então não houve. Gente, quando a gente fala divisão das haciendas, seria basicamente, nossa, com a independência da América se estabeleceu a reforma agrária. Uau! Seria sensacional, não é? Já pensou? Pegar as haciendas e transformá-las em terras comunais para os povos originários? Ah, filho, isso ia ser incrível, mas não é. Item C. A proposta de organização de uma confederação latino-americana, ratificada no Congresso do Panamá, para impedir a recolonização da América pelos europeus. Lembrando que o Congresso do Panamá, quem vai puxar o bonde é o próprio Simão Bolívar. Ele traz outros líderes para organizar essa unidade na América, mas aqui não tem ainda este apelo, percebam, este apelo enquanto território americano. Vamos para D. Aos interesses de uma parcela da elite colonial vinculada à produção e exportação de matéria-prima. Lembra quando eu comentei com vocês o quanto a independência por si só quer se manter enquanto elemento institucionalizado de uma colônia sobre o prisma agora da independência? Quando a gente fala aquele país é colônia, nós estamos falando que ele basicamente serve à metrópole.
Quando a gente vira e diz, aquele país se tornou independente, ele não vai servir mais a metrópole, certo? Mas ele vai continuar servindo a elite, vai continuar servindo os crioulos, tá bom? Então, essa é a D de deu boa. Item E, a manutenção dos monopólios metropolitanos. Acho que esse aqui cai, gente. Se você caminha por uma independência, como que você tem a manutenção do monopólio metropolitano? Monopólio metropolitano, pacto colonial, exclusivo colonial. Você não tem, gente. Se a metrópole saiu fora, como você tem essa manutenção? Então é uma alternativa que, cara, ela não conversa. 2 mais 2 é igual a 4 e 1 mais 1 é igual a 2. Manutenção do monopólio metropolitano só acontece se tiver uma colônia. Aí que tá. Manutenção, a metrópole em si, ela não vai interferir. Agora, a estrutura econômica, essa se mantém. Transferidos das mãos dos comerciantes peninsulares, no caso, Portugal e Espanha, para as dos comerciantes britânicos. Não. Beleza? Então, essa é o item D de deu boa. Caras, eu não poderia falar da última questão sem falar desses cabras. Ah, não poderia. Não poderia. Vamos lá. Primeiro, gente, todos eles são caudilhos. Pronto. Todos eles são caudilhos. Ó, origem militar, um carisma para ascender e resolver os problemas locais. Entretanto, todos esses, os três, atenderam os interesses de grupos da elite. Os três atenderam os Estados Unidos. Os três. O primeiro, Fulgêncio Batista, que entregou Cuba para os Estados Unidos com a emenda Platt. Fulgêncio Batista vai sair em 1959 com a Revolução Cubana. O segundo, Porfírio Dias, que entregou o México para os Estados Unidos e vai tomar uma piaba no processo da Revolução Mexicana dos nossos queridos Sancho Panza. E o último, Somoza Garcia, que também entregou Nicarágua para os Estados Unidos. Sim, não tem como. São caudilhos. O caudilismo na América Latina é extremamente comum. Normalmente, pessoas que saem de grupos militares, que têm uma boa articulação com a elite, conseguem ascender ao poder, mas, como ascendem ao poder, devem favores para aqueles que auxiliaram ele subir. Gente, por acaso isso te lembra alguma prática política muito comum aqui no Brasil? Claro, não estou falando do caudilismo, mas você entra no poder porque alguém te ajudou a chegar. E quando você chega no poder, o que você tem que fazer? Devolver em acordos, beleza? Não tem como. E vamos então para a última questão, para não tomar mais o tempo de vocês, beleza? Então a gente tem que entender que essa é uma questão que ela vai trazer o caudilismo. Gente, é muito importante que o caudilismo, prestem atenção, ele é um fenômeno político da América Latina, é um fenômeno político que acende líderes, normalmente carismáticos, normalmente de origem militar, mas que vem mantendo os setores tradicionais da sociedade. Beleza? Vamos lá, então. Vamos para a leitura dessa questão. Tava aqui pensando, mas, cara, só pensei mesmo. Esses líderes, geralmente de origem militar, oriundos, em sua grande maioria, da desmobilização dos exércitos que combateram nas guerras de independência, de 1810 em diante, proviam, em certos casos, de estratos sociais inferiores ou de grupos étnicos discriminados, mestiços, indígenas, mulatos, negros. Valiam-se do seu magnetismo pessoal na condução das tropas. Gente,
não tem como você não falar do caudilismo, mas você lembra também de Simão Bolívar, tá bom? Que haviam recrutado geralmente nas áreas rurais e mantinham como reses requisitadas em ações guerreiras, seja contra o ainda mal consolidado poder central, seja contra os seus iguais. O segmento faz referência a uma categoria que designa os líderes políticos e os chefes militares que, após os movimentos de emancipação da América Espanhola, após os movimentos. Aqui é o importante, gente, por quê? A América Espanhola, a América Latina por si só, teve a sua consolidação e a sua formação enquanto Estado muito originário do campo. E o acesso à informação, sobretudo política, que acontecia nos grandes centros, não chegava ao campo. Então, qualquer pessoa com um cunho carismático que pudesse conduzir e ainda trazer os valores tradicionais sobre a ilustração de um militar, conseguiria ter o apoio, conseguiria ser líder. Então, algumas lideranças se criam, outras lideranças se ilustram. O segmento faz referência a uma categoria que designa os líderes políticos e os chefes militares, que, após os movimentos de emancipação da América Espanhola, tornaram-se governantes personalistas de suas nações ou regiões. Gente, ai, cara, mano, a gente tá falando aqui de século XIX. Vamos trazer o caudilismo, vamos adaptar ao Brasil? Aqui no Brasil, as pessoas... Vamos lá, prestem atenção. E aí eu faço a minha meia-culpa também, tá bom, gente? Também faço a minha meia-culpa, mas é bom que a gente analise. Aqui no Brasil, as pessoas votam em projeto político ou votam em pessoas? Como nós, infelizmente, fomos explorados e continuamos a ser explorados, a gente sempre enxerga numa pessoa o messianismo, a ideia, olha só que legal, é isso mesmo, a ideia do salvador da pátria e que vai resolver todos os problemas. Ou seja, a gente herda a nossa própria história, não tem como a gente negar. Isso é clássico da América Espanhola, isso é clássico da América Latina. É clássico, a gente não escolhe um projeto político, a gente escolhe pessoas sempre no intuito de ser a pessoa que vai salvar todos os nossos problemas. Percebam? Então, quando a gente tem essa personificação da política aqui no Brasil, isso é uma personificação que carrega e traz uma estrutura, uma própria estrutura que já está presente na América Espanhola. Beleza? Assinale a alternativa correta que apresenta essa categoria. Gente, nós já discutimos aqui, sim, são os caudilhos, vocês podem marcar aí, mas vamos entender aqui quem é quem na fila do pão, para ficar bem fácil para vocês. Quando a gente fala em América Espanhola, é bem interessante. Amores, os chapetones, inclusive na série do Simão Bolívar aparece um monte. Eles eram pessoas nascidas na Espanha que moravam na América Latina e exerciam cargos governamentais. Era mais ou menos o olho do rei na colônia, tá bom? No caso, quando a América Espanhola começa a gritar a independência, os chapetones, porque quem vai assumir são os crioulos, beleza? Os inconfidentes, aí a gente traz aqui para nossa história. Então, acho que isso fica fácil para vocês. Os crioulos nós já conversamos. E os acaotes, que eram governadores, beleza? Beleza, eram governadores. Importante. Meus amores, o crioulo é sinônimo de caudilho? Não. Não. Crioulo, nem todo crioulo conseguiria ser um caudilho. Simão Bolívar era crioulo? Sim. E, além de ser crioulo, conseguiu ser caudilho? Sim, também. Lembrando que para você ser um caudilho, você tem alguns pré-requisitos, carisma, origem militar e para cima deles. Rumo ao cume, vamos lá, gente. É nóis. Tchau, gente. Um abraço.